né? Obrigado por aceitar o convite, assim, de surpresa, negócio do nada, né? Mas é assim mesmo. Amém, amém. Glória a Deus. É bom assim, é bom, eu gosto assim. Eu gosto assim, de repente Deus quer fazer alguma coisa, né? E a gente aproveita o momento para fazer. Esse tema de Ruth é muito bom. A gente fala muito sobre ele porque fala de remissão, né? Fala de remissão, então uma decisão acertada ou uma decisão bem colocada, ela trouxe uma remissão tão poderosa que isso levou para gerações. Porque foi a decisão dela entre Orfa e Ruth ali, a decisão dela, quando a Orfa decide ir embora, a Orfa está dizendo assim, eu estou abrindo mão de tudo. Mas quando a outra diz assim, o teu Deus é meu Deus, para onde fores irei, o que for, cara, estou contigo, nós estamos juntos. Essa decisão dela levou ela a uma sequência ao ponto de que essa linhagem foi a linhagem de Jesus. É isso aí. Entende como é importante a decisão? Ela tomou uma decisão tão importante que ela teve que participar da linhagem de Jesus. Foi pai Boaz, foi pai de Obed, Obed pai de Jessé, Jessé pai de Davi, e assim caminhou para a linhagem de Jesus. Tremendo, eu tava aqui maravilhado, porque a gente sempre que lê, eu já li o livro de Ruth muitas vezes, mas todas as vezes que a gente lê, a gente vê uma história linda. Agora, o que me dá aqui a sensação, eu não sei, mas às vezes eu sinto a sensação de uma irresponsabilidade, mas às vezes é um desespero de Elimeleque, de tirar ela de Belém. Belém significa casa de pão. Tirar ela do lugar onde o Senhor tinha hospedado eles, onde o Senhor tinha guardado, onde ele tinha terra, porque estava passando por uma situação difícil. Tomou uma atitude, Elimeleque, e levou a sua esposa e os seus filhos para uma terra desconhecida, ao qual não adoravam o Deus que eles adoravam, que adorava outros ídolos, outros deuses pagãos, e assim sucessivamente. E logo em seguida ele veio a falecer e deixou a sua esposa e seus 2 filhos. Então, a situação dele é a seguinte, isso traz para nós, isso nos leva a questão de tomar decisões no momento de pressão. O quanto isso não se pode fazer. Eu não devo tomar decisões em momento de pressão, seja ela qual for, seja a crise qual for, seja o tamanho da crise que for. Na pressão, eu tenho uma frase que o pastor Natalino uma vez falou, há muitos anos atrás, ele disse assim, na pressão não saia do lugar. E eu tenho isso como regra, né? No meio de uma pressão, porque a decisão dele, tudo bem que mesmo diante dessa decisão, houve um propósito de Deus, né? O propósito de Deus se encaixou de uma decisão dele. Mas uma decisão errada pode trazer morte. Uma decisão errada pode trazer morte, uma decisão errada pode trazer consequências para gerações, entende? Então, assim, a pressão que nos leva a tomar decisões, Carinho. Então, assim, nós estamos em dias onde algumas coisas que nos pressionam, algumas crises, algumas situações que nos arremetem a tomar decisões precipitadas, ansiosas, que podem nos levar a consequências irreparáveis. É verdade. Entende isso? É verdade. Então, assim, é muito importante isso que você está falando. Ele se viu na responsabilidade de cuidar da família dele, só que ele estava no meio de um desespero, né? Ele estava numa situação muito difícil. E assim, o texto não fala, mas na época de Juízes, houve fome na terra. E o homem ele estava na terra de Belém. Ele estava em Belém, ele estava na casa de pão, ele estava ali na cidade onde existia a presença de Deus. Muitas vezes eu vendo esses 2 versículos aqui do capítulo 1, eu vejo que por mais que aconteçam as adversidades, as dificuldades, nós temos que pensar, nós temos que orar, nós temos que pedir direção para Deus, para que nós não tomamos decisões precipitadas. Lembro também do livro de Josué,
quando o povo veio, os inimigos vieram lá para falar para ele que veio de longe, com pão bolorento, com comida mofada, falando que eles vieram de longe, que vieram por causa do Deus de Josué, e Josué não consultou nem o Senhor, e já colocou aquele povo ali, e já fez um pacto com ele, colocando os inimigos dentro do arraial, correndo um risco seriamente de vida. E assim também eu vejo aqui, que Elimeleque, ele tomou uma decisão que gerou morte. Nesse caso aqui, gerou morte. Engraçado, né? Um detalhe, né? Que Moab é lugar de conflito, né? Lugar de conflito, de maldição. Então, eles largam a casa do pão, saem da casa de pão em busca de quê? De pão. De pão. Então, se você trazer isso para os nossos dias, tem muita gente que está na casa do pão com fome. Tem gente na casa do pão buscando pão. O que será que está acontecendo? Por que está faltando pão na casa do pão? Meu Deus. Entende? E a falta de pão na casa do pão nos leva a tomar decisões. A falta de pão na casa do pão nos leva a tomar decisões que vai nos levar a lugar de conflitos, a lugar de maldição. E esses conflitos, essas maldições levou ele, o Elimeleque, a essas dores, né? Ela também, né? A Noemi, a Ruth, e chegaram nesse lugar. Deus foi bom e reverteu a história, remiu toda a história dela. Foi lindo o que aconteceu, mas o fato é que faltou pão na casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Ele não entendeu aonde ele estava, né? É isso aí. E foi vezes buscar em outro lugar. E muitas vezes, pastor William, a gente vai buscar informações, vai buscar conselho, vai buscar alimento, na onde não tem alimento, na onde só tem conflito. Como, por exemplo, eu vou me aconselhar, eu vou dar o meu casamento, eu vou pedir conselho para o meu casamento de uma pessoa que está divorciada, que se caiu em adultério, em que não tem um bom exemplo para me passar. Eu estou na casa tendo pessoas corretas, mas eu procuro outras pessoas fora da casa de Deus para poder me aconselhar o que eu devo fazer. Lógico que o conselho não vai ser um conselho cristão, não vai ser um conselho que Deus permitiu acontecer ali. E isso está acontecendo muito, né, cara? A gente às vezes está buscando... É bem isso mesmo, né? Buscando pão fora da casa do pão. E aí o que nós vamos encontrar? Conflito, né? A gente tem muitas pessoas buscando as respostas em pessoas em redes sociais, a resposta em pessoas que nem conhecem, né? E muitas vezes é o que você falou. Como é que você vai buscar conselho para um casamento? Você tem que buscar conselho para um casamento para alguém que está bem casado, alguém que é referência de casamento, alguém que, né, passou pelas dores do processo do casamento, de uma vida a dois. Aí você vai buscar para que... Porque assim, o solteiro, como é que você vai buscar conselho de casamento com o solteiro? E acontece. Porque o solteiro vai tentar provar para o casado que é melhor ser solteiro. E ele vai convencer o casado que é melhor. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu estava lendo Provérbios e fala que a sabedoria habita na prudência, né? E a prudência é calcular o impacto das nossas decisões. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que ter prudência. Eu calculo o que essa atitude minha vai causar, o que vai acontecer se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer se eu for para tal lugar, se eu mudar disso, se eu for para, né, a decisão que eu tomar, eu preciso calcular. A sabedoria habita na prudência. Provérbios 8. A sabedoria habita na prudência. Então, calcula o impacto das decisões, o que você vai fazer. Por exemplo, se eu tomar essa decisão, o que minha esposa vai sofrer? O que meus filhos vão sofrer? Então, assim, prudência hoje tem que ser algo muito, muito vivo em nossas vidas, né? Ter prudência para decidir, calcular o impacto daquilo que vai acontecer depois da minha decisão. Eu vou comprar, mas e depois que eu comprar? Como é que eu vou pagar? Entendeu? Eu vou entrar num relacionamento, peraí, esse relacionamento, como é que ele é? E qual é o motivo que eu estou entrando nesse relacionamento? Qual é a motivação do relacionamento? O que está me levando a um relacionamento? Porque às vezes, mas eu estou solteiro, preciso casar. Será que é isso mesmo? Qual a motivação? Porque não, eu estou solteiro, mas solteiro significa inteiro. Eu estou buscando alguém para completar. Peraí, se eu já sou inteiro, sou solteiro, eu já sou inteiro. Eu não vou buscar alguém para me completar. Entende? Eu já estou feliz, eu já estou inteiro, então eu busco alguém que está no mesmo propósito que eu,
E não é, entende a motivação? Então, tudo é prudência no relacionamento, decisões dentro do casamento. Eu vou me separar. Será que é para separar? Entende? Será que... mas eu estou aqui... Eu estava atendendo um caso onde a pessoa está sofrendo abusos de toda sorte, emocional, físico, e ela disse que ouviu a profecia de que o casamento é de Deus. Eu disse assim, ainda que esse casamento possa um dia ser restaurado, mas no momento, pelo que você está vivendo, a tua decisão não dá para você ficar. Por causa do nível da situação que ela estava vivendo. Então, são decisões que precisam ser... Tem uma filha na história, entende? Então, tem que calcular o impacto da decisão. Às vezes, não devo separar, às vezes eu preciso separar, ainda que seja para Deus restaurar amanhã. Às vezes tem casos que vai ter que afastar, né? Eclesiastes 3, tempo de afastar, tempo de abraçar. Então, tudo um momento. O que eu vou fazer agora? Certo? Eu vou fazer um negócio. Você que é um homem de negócio, empresário, poderoso aqui na cidade, vai tomar uma decisão, tem que calcular tudo que vai fazer. Entende? Vai afetar a tua família, vai afetar teu ministério, onde que eu vou, entende? Tudo isso, principalmente nós que somos cristãos, precisamos ter esse feeling aí de ter uma prudência nas decisões. É necessário sempre calcular. É necessário calcular. Eu hoje estava escutando uma ministração de um bispo que ele ficou viúvo. E aí ele quando ele era casado, ele aconselhava casais, ele fazia palestra, ele viajava o Brasil aconselhando, e ele tinha um relacionamento muito bom com a sua esposa. Sua esposa veio a falecer. Ele falou assim, os conselhos que eu dava para os noivos, eu também pego para mim. Então, assim, hoje eu não me encaixo. Hoje eu não me vejo casado com outra pessoa. Ele não decidiu não casar. Ele decidiu não casar. É isso aí. Ele decidiu não casar. Então foi uma coisa que ele decidiu. Por quê? Porque hoje ele fala assim, quando eu estava casado, era uma coisa. Eu, quando era jovem, eu casei, ele ficou casado muitos anos, acho que quase 30 anos. E hoje ele decide não casar mais. Ele fala, hoje eu não quero casar. Mas ele aconselha baseado naquilo que é para ele. Como a Bíblia fala que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela corta para os dois lados, tanto para um quanto para outro. Só que às vezes nós temos, pastor, que entender que tudo isso tem que ser calculado, tudo isso tem que ser orado, tudo isso tem que ser autorizado. Não é de uma forma simples, assim, vou fazer e bater. É isso aí. Porque não é assim, tem que tomar decisões corretas, decisões boas, decisões precipitadas podem fazer com que a nossa família pague um alto preço durante muito tempo. Como aconteceu aqui com Elimeleque. A família pagou um alto preço por causa de uma atitude. Se essa atitude tinha um propósito, a gente descobriu no final, mas até descobrir onde Deus interveio, colocou a sua mão ali, fez a intervenção ali para que a história mudasse, demorou um bom tempo. E aqui a Bíblia fala que eles passaram lá em Moab, eles passaram um momento de pobreza muito grande. Eles não prosperaram em Moab, em momento nenhum. Fala que eles passaram um perrengue violento. Sim. É isso mesmo. Eles passaram, e assim, por quê? Porque foi falta de direção mesmo, né? Se você pegar as duas noras, você pode usar como duas igrejas. Você pode definir elas como duas igrejas. Uma igreja que, até aqui eu vou, a partir de agora eu vou para o outro lado, eu sigo o meu caminho. E a outra igreja que fala assim, não, eu estou junto, estou aqui, entende? Mesmo no meio da crise, mas decidiu errado, não quero saber. Eu estou junto. Não, mas nós tomamos uma decisão errada, saímos da casa do pão, em busca de pão, e não interessa. O seu Deus é meu Deus, para onde fores irei, então eu vou estar junto contigo para o que der e vier. Então, assim, eu acho que nesses dias a gente precisa ter esse entendimento. Primeira coisa, o Senhor está voltando. Isso é muito sério. Essas lives que você faz é muito importante, porque nós não podemos parar de falar disso.
Nós não podemos parar de falar da Bíblia, do Senhor, do pão. Nós precisamos falar, nós precisamos pregar o Evangelho. Isso que você faz é muito importante. Você faz na casa de recuperação, também é muito importante. Então, assim, é ter esse discernimento. Nós estamos perdendo muito tempo com aquilo que não é relevante, cara. Entende? Aí o que é relevante, a gente não faz questão. Ah, tá tendo uma live lá. Não, essa live é muito interessante. A live da semana foi semana passada com o casal lá, né? Foi. Com o menino lá. Os meninos novos. Jefferson e a Maria. O Jefferson. E aquele foi impactante, que ele me emocionou, aquele testemunho daqueles dois ali, sabe? Então é muito importante que isso aconteça. A gente não pode parar. Que seja para essa live, que seja alcançar uma pessoa, cara, é muito importante. Então são dias que a gente precisa ter essa sensibilidade do que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, entende? E às vezes está aí a decisão, está na nossa decisão. O que nós vamos fazer? Por onde nós vamos caminhar? Você falou uma coisa no começo da live muito interessante. Eu procuro fazer aquilo no máximo dentro daquilo que Deus quer. Cara, é muito difícil, sabe? Mas você lembra da palavra da videira verdadeira? Lembra? Se lê o texto, é que eu estou sem a Bíblia aqui perto, mas se lê o texto, ele fala que vocês estão em mim, né? Sim. Dá para abrir aí? Tá com a Bíblia verdadeira. Tá com a Bíblia aí? Tô. Lê aí para mim. Vamos aproveitar e entrar nesse manto agora aí. Se achou? Aí, ó. Já deram aí, ó. João 15, ó. João 15. Já tem gente mandando aí. Vê aí. Deixa eu ver aqui, esse é João 15. Eu me presenteei com um tablet. Ó, que delícia. João 15. Lê aí pra gente Videira ver. verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Ó, e meu pai é o agricultor. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Quem é o agricultor? Deus. Ó, pega aí, continua. Pega isso aí. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso, para aí. Quem é a videira? A videira é ele. Videira é Jesus. Ele. O agricultor é o Pai. Deus. Pai. Certo? E o ramo somos nós. Sim. Certo? E ele fala, o ramo que está em mim. Sim ou não? Sim. Mas o ramo está nele? Está escrito que o ramo está nele? Está escrito aí, o ramo está nele. O ramo está nele. Está nele. Tá não nele. Foi enxertado, nasceu nele. Sim. Nasceu nele, cresceu nele. Então você está me dizendo que pode nascer, crescer nele e não ter fruto? Não tem como. Está aí. Está escrito. Aqui. E o outro? Lê aí, lê de novo. E o que não dá fruto, ele corta. Nasceu nele. Isso, nasceu nele, não deu fruto, cortou. E o que dá fruto, ele poda. Para quê? Para dar mais fruto. Isso. Tá entendendo isso aí? Então presta atenção. É forte isso daí. Presta atenção. Os dois estão nele. Tá todo mundo nele. Ninguém foi colocado. Nasceu. E o fruto representa o propósito. A videira é Jesus, o agricultor é o Pai. O ramo somos nós. Nós nascemos para um propósito desde o início. Tá? Então, se eu estou nele, presta atenção, crescendo, o ramo está crescendo, está dando folha, mas não está dando fruto, eu estou fora do propósito. Porque eu estou crescendo para mim. Entendeu? Continua aí a leitura. E vocês já estão limpos pelas palavras que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha aí, para aí. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem sem mim. Ó, viu o que ele falou? Não dá para dar frutos sem ele. Presta atenção. O ramo está se alimentando de quem? Da videira. Videira. Sim ou não? Sim. O alimento vem da videira. É verdade. Está conectado na videira. Ele nasceu na videira. O propósito original, Efésios fala que eu vos escolhi antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis na minha presença. Antes da fundação do mundo já foi. Está aqui a videira, está aqui. Ela sempre esteve lá. Nós estamos aqui, ó.
E ele falou assim, ó, não dá para ter frutos sozinho, porque o alimento vem da videira. Tá pegando isso aí, não? O alimento vem da videira. Sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim, peraí, olha o que ele está falando. Então tem ramo que não permanece nele. Tem ramo que vai se escapar. E o 5 fala assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, Isso, e eu nele. Esse dá fruto. Esse dá fruto. Isso. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entendeu? Não adianta ter um ramo gigante, um monte de folha, sem dar fruto. Porque se eu tiver ramo gigante, um monte de folha, eu só estou fazendo isso para me mostrar. Pavão. Entendeu? Porque eu estou fora do propósito. O fruto é o propósito. Então a minha decisão de estar nele e ele em mim vai fazer com que no final eu cumpra o meu propósito, que é o fruto. O fruto, não são os frutos. É o fruto. Pega o detalhe. Continua aí a leitura. Esse é forte. E se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Aí, ó, tá falando de que você pode até levar para um outro lado do inferno, de um fogo e ser queimado. Vamos lá. Então esse que não... Vai, continua. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. Ó, se você viu que você leu mais lá em cima, a minha palavra já limpou vocês. Vocês já são limpos pela palavra. Você viu o que está escrito aí? Os dois estão limpos pela palavra. A palavra já purificou todo mundo, já limpou. Agora você escolhe. A decisão é sua de permanecer nele e deixar ele permanecer em você. É isso. Para cumprir o propósito. A decisão. A decisão. Está todo mundo na videira. Todo mundo está na videira. O alimento é a videira. Você já está lavado pela palavra. Está aqui, ó. Está sendo alimentado igual. Agora a decisão de permanecer, e ele insiste. Quem permanece em mim e eu nele, esse frutifica. Sozinho não vai. A tua autossuficiência não te permite frutificar. Não decida entrar pela porta da autossuficiência. Não decida entrar pela porta do eu sei. Não decida entrar pela porta do meu talento. Não decida entrar pela porta Deus me deu, eu faço do jeito que eu quiser. Não decida. Decida permanecer na videira e a videira em você. Porque o alimento da videira é perfeito. E no tempo próprio, no tempo certo, o fruto vem. Porque ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta. E eu vou falar para você, tem muita gente que está cheia de folha. A gente pode até conectar com a palavra da figueira, lembra? Lembra da figueira? Sim. Por que Jesus manda secar a figueira quando ele vai pegar fruto? Porque ela só tinha folhas. E nem era tempo de figos. Mas como ela só estava mostrando uma coisa que ela não tinha, se ela tinha folha, automaticamente estava dizendo assim, ó, tem fruto lá dentro. Quando Jesus vai pegar, não tem. Aí Jesus manda secar. Então, o que acontece com a nossa geração, Cário? Tá muita gente demonstrando ter folhas, tem muita gente demonstrando viver de uma aparência, entendeu? E não está conectado mais na videira. Tem folha, tá com o ramo grande, tá Parece. Só que está crescendo dentro da sua autossuficiência, dentro dos talentos que o próprio Deus entregou. Então, a decisão qual é? Permanecer na videira e a videira em mim. Permanecer nele e ele em mim. Porque sem ele nada podemos fazer. E aí continua, fala o que o texto? Fala que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Quem é glorificado pelo fruto? Quem é glorificado pelo fruto? O Pai. Ó, presta atenção. Quem é glorificado pelo fruto? O Pai. Então, se eu permaneço nele, eu decidi não fazer mais nada sem ele. Eu decidi ficar nesse alimento, eu decidi crescer nele, eu decidi permanecer dentro do propósito dele. E quando o fruto, porque é um fruto, não são os frutos vão quando ele fala, os seus frutos, você darão vários. Mas o fruto é o propósito. Dentro do fruto tem os seus gomos, que você vai para Efésios, em alguma coisa lá, tá os frutos do Espírito. Efésios 4. Então você tem os frutos do Espírito. Esses são os gomos do fruto. Mas se eu consigo manter ao ponto de dar fruto, como que o fruto desse ramo velho aqui vai glorificar o Pai? Sabe como? Sabe como? Ó, presta atenção. Eu decidi. É decisão o tema? É decisão o tema? Decisão tema. Decisão. Eu decidi permanecer na videira, em Jesus.
e Jesus em mim. Eu me alimento dele, não largo dele, eu começo a crescer nele, tudo ligado nele, conectado nele. O fruto que eu der, alguém come. Quando alguém come, Deus é glorificado. Toda vez que alguém comer do fruto, Deus, o Pai é glorificado. Aleluia. É desse jeito. Entendeu? A decisão. Então, o Pai só vai ser glorificado quando alguém comer do fruto que eu produzi, conectado nele, não o fruto meu, mas o fruto dele, que foi conectado na videira. Então, a decisão de permanecer, a decisão de suportar o processo do crescimento, das folhas, do broto, né? Esse processo é uma decisão de dizer assim, ó, quando chegar o fruto e alguém comer do fruto, meu Pai vai ser glorificado nele, Jesus está dizendo. Entende? É isso mesmo. É desse jeito. A decisão é permanecer. Aí você me diz assim, o fruto e os gomos desse fruto são os frutos do Espírito. Se você tem os frutos do Espírito, você alcança o propósito. Se você for ler mansidão, temperança, longanimidade, fruto, domínio próprio, cara, começa a somar isso daí, você vai ver onde você chega. Amor, alegria, paciência. Se você tiver os frutos do Espírito, que são os gomos do fruto, é um fruto cheio de gomos. Aí dentro desse fruto eu consigo cumprir o meu propósito, que é alcançar pessoas. Aleluia. E cada um que for tocando nesse fruto, eu glorifico o meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Pai é glorificado através do fruto que eu dou da videira. É isso. É isso. E às vezes a gente não entende porque que a árvore só está com folha e não está dando fruto nenhum. Tem muita porque folha. Não está permanecendo. Fez que nem a Orfa. Deu um beijo e foi embora. Mas Ruth permaneceu. Ruth foi até o final. Ruth foi até o final. Ruth permaneceu lá. Permaneceu. Mesmo em meio à dificuldade, em meio às limitações, mas teve estratégia. Deus deu estratégia, Deus deu direção, até ela cair no campo de Boaz. Aí, entendeu? Quem permanece cai no campo de Boaz. Não adianta, tem que esperar, tem que permanecer na videira. Aí cria estratégia. Aí é obediente. E vai dar fruto. É fiel. É fiel, é obediente, cria estratégia, é companheira, parceira. Entende que o Deus que Noemi está servindo é o verdadeiro. Quer servir o mesmo Deus, quer entrar no lugar onde o Deus permanece. Porque eles voltaram para Belém, porque descobriram que Deus estava mantendo, estava mandando alimento para aquele lugar. O pão voltou para a casa do pão. O pão voltou para a casa do pão. Então tinha fartura no lugar onde eles saíram por causa da escassez. Porque a nossa vida ela não vai ser simplesmente toda a vida, todo momento de coisas boas. Vai ter momento que a gente vai ter que decidir. Num dia mal, num momento mal. Vai ter esse dia vai chegar na nossa porta e vai bater. Vai falar, e aí? O que você vai decidir? É aí onde a gente tem que ter sabedoria, entendimento e falar assim, ó, eu vou ser fiel, fidelidade. Prudência. Eu vou ter fidelidade. Eu vou tentar honrar o nome do Senhor, porque sem filhos não tinha honra. Não tinha como dar continuidade no nome, na família, na herança. Não tinha. E Deus direcionou por causa da fidelidade, por causa da obediência. Por mais que a dificuldade ainda existisse, criaram estratégia da forma correta, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar usar de escada ninguém para poder subir e tomar lugar de ninguém, sem precisar fazer nada de mal para alguém para poder tomar o lugar ou fazer com que aquela pessoa seja prejudicada para que você venha aparecer. Simplesmente ela tomou um caminho em que Deus permaneceu ali com elas e elas foram abençoadas. Tudo isso por causa de uma decisão correta. Por mais que lá no início foram tomadas decisões difíceis, hoje Deus pede para você tomar decisões corretas. Porque antes você não tinha a sabedoria, não tinha o conhecimento, não tinha o discernimento de quem era o Deus que você servia. Por quê? Porque muitas vezes você poderia ter elevado ou trazido para si
tradições da sua família, porque a sua família poderia servir a uma outra religião e veio passando de pai para filho até chegar em você. E hoje você está aqui nessa live. E hoje você está servindo a um Deus verdadeiro. Então, aquilo que passou, passou. Hoje você tem uma outra direção. E essa direção vai fazer com que você seja abençoado e chegue no objetivo. Mas para isso a decisão permanece. E ela precisa ser tomada da forma correta. Você precisa ser fiel. Você precisa dar a Deus aquilo que Ele te pede. Que Ele vai te entregar tudo aquilo que você precisa. Você entende isso? Ô, pastor. Que direção, meu Deus. Alô? Deus coloca Boaz na hora certa, né? E Boaz sendo alguém que poderia, né? Boaz podia casar com ela. Boaz podia. Exatamente. Porque se não fosse da família, se não fosse do mesmo clã ali, não poderia, né? E o engraçado é que Boaz também jogou de estratégia. Quando ele foi falar com aquele abençoado que era o primeiro, né? Que tinha o direito de fazer montar a estrutura lá deles, lá, né? Ele simplesmente falou assim, ó, você quer ficar com as terras? O cara falou, eu quero. Mas você vai ter que assumir Noemi. Em momento nenhum ele falou que era para assumir Ruth. E você vai ter que assumir a Noemi. Aí ele, não. Se for assim, eu não quero. Boaz também jogou estratégia para cima dele. Falou, tu quer as terras? Quero. Mas tem Noemi. A esposa do nosso irmão. Vai assumir? Você vai ter que assumir também. Mas ele já tinha usado ali, foi tremendo. E ali a geração de Ruth começou a florescer. A vida de Ruth começou a florescer. E os frutos começaram a aparecer. O sonho voltou. O sonho voltou. É isso aí. A decisão de permanecer. A Kelly está aqui falando aqui, ó, que nem toda árvore vistosa é frutífera. Mas árvore que tem que ter raiz de obediência. Essa árvore é frutífera. Show. Não é verdade? É. Nem toda vistosa ela dá fruto. Tem muita árvore. Mas aquela que tem o princípio de obediência, que enraiza na obediência, na fidelidade, essa começa a dar frutos. E entender que nós estamos nele. E quando a gente está nele, a gente consegue gerar fruto. Esses dias, vou contar um testemunho aqui, William. Esses dias eu estava comentando com o pastor Josué. O pastor Josué, no ensaio do louvor, ele é bem duro com a gente. E sempre no meio de uma dureza, ele ministra uma palavra. E eu amo isso, que nem eu amo estar contigo, tomando café, porque o cafezinho sai barato. R$10 o café e eu saio de lá com a enciclopédia dentro de mim. Eu falei, tá cafezinho barato da bexiga. E agora eu saí daqui, foi edificado. E assim o pastor Josué, ele tem usado esses artifícios, essas estratégias de ministrar. Mas ele ministra, eu não sei se é voluntário ou é involuntário, é dele. Só que eu pego. E esses dias eu conversando com um rapaz, e eu comecei a evangelizar ele, 2 rapazes, 2 pintores que estavam lá na minha obra. E eu evangelizei eles e falei o seguinte, ó, a promessa que Deus fez para mim, ela não foi de um dia para o outro, ela demorou mais ou menos uns 8 anos. Isso que vocês estão pintando aqui foi um sonho que Deus me deu há 10 anos atrás e hoje Ele está realizando. As coisas, às vezes, para Deus, não é assim, fast food. Às vezes pode ser, porque Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe da minha, Ele sabe do meu preparo, Ele sabe do teu, Ele sabe o momento certo que Ele vai entregar nas tuas mãos. Isso é notório, mas fique tranquilo, que no momento certo Deus vai entregar para você. Comecei a falar de Deus, do amor de Deus, as coisas de Deus. Comecei a falar da grandeza de Deus. Comecei a falar. Mas assim, foi um papo simples, que nem eu conversar com uma pessoa que eu estou no ponto de ônibus conversando. Um ônibus, pô, tu conhece Perequê? Perequê é legal, tu conhece isso? Um papo, mas eu falando de Deus. E fui embora. Deu meu horário, eu fui embora. Aí no outro dia, à tarde, eu voltei lá. Na hora do almoço, eu voltei lá com um amigo, que eu fui mostrar a obra e tal, fui mostrar a obra. Aí o cara, quando me viu lá do andaime, ele estava no andaime, a 10 metros de altura. Quando ele me viu, ele sentou. E falou assim, ô, Karen, quanto tempo foi que Deus prometeu uma coisa para ti? Aí eu falei, 10 anos. Aí ele, 10 anos que tu falou, não foi? Eu falei, foi, 10 anos. Aí comecei a conversar com o pastor Dudu ali, estava conversando com o pastor Dudu, e não dei nem atenção para ele, mas ele parou de trabalhar quando ele me viu entrando na obra. E ficou ali prestando atenção no que eu estava conversando com o Dudu, mas não estava conversando nada demais, a gente estava conversando conversa pessoal. Aí eu
olhei no relógio e falei, tá na hora de sair que eu tinha um compromisso. Aí na hora que eu falei assim, vamos embora que eu vou me arrumar para um compromisso. Aí ele falou assim, ei, Cário, qual igreja que tu indica para mim para eu reconciliar com o Senhor? Ó, Falei, rapaz, a igreja que eu te indico é você descer daí agora. Que a igreja está aqui, vem cá, desce. cara, Desce aí. ó, Aí eu ministrei na vida dele, eu falei assim, ó, quando você tomou essa decisão, Deus ele já te aceitou. Só que agora nós só vamos orar só por orar, porque a decisão já foi tomada por você. Não precisou. Aí ele falou, pô, aí ele começou a chorar. Ontem à noite, eu não dormi a noite toda pensando no que você falou, na palavra que você falou, naquilo que você estava falando. E eu decidi, quando acordei, que eu precisava voltar para Jesus. Para que as promessas que ele também fez na minha vida viessem a se cumprir. Porque foi eu que saí da promessa. A promessa ainda está lá. Porque Deus ele não é homem para não mentir. Eu falei, é verdade. Então a promessa está lá. Só falta eu voltar, me preparar para poder receber. Aí eu amei. Aí orei por ele, ele chorava, ministrei na vida dele, ele chorava. Orei, eu fui embora. Aí eu lembrei, eu falei, caramba, tá vendo? Quer falar alguma coisa? Fala de Deus. Quer trocar uma ideia? Conta testemunho da tua vida para as pessoas. Fala o que Deus fez na tua vida. é isso aí. Toma uma decisão de querer que as pessoas entendam quem é o Deus que muda e transforma. Quem é o Deus que cura e liberta. Então, às vezes, pastor William, a gente fica preso achando no que as pessoas vão achar se a gente falar. Rapaz, o não eu já tenho. O que eu preciso agora é falar. E eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu saí. Então, não tem esse negócio, essa limitação. É transbordar o amor de Deus, cara. E aí o resultado vai vir. Difícil Lá na casa hoje. de recuperação, ontem, a Ellen pregou. Meu, era todo mundo chorando. Eu olhava de um lado, o pastor Ricardo Saib chorando. Eu, compulsivamente, parei e fiquei chorando, que nem criança. Porque foi uma mensagem que mexeu comigo. E aí, no final, é o que marca. É quando as pessoas vêm até você e falam, me abraçaram. Cara, obrigado. Sabe por que eu estou aqui no projeto ainda, tentando uma recuperação? Por causa de uma palavra que você falou aqui no púlpito, aqui no altar. Se Deus ele fez a tua vida e tu era igual eu, ele pode fazer na minha também. É isso aí. E o Deus da esperança da tua vida é o Deus que eu quero servir também. E é isso que nos alimenta e faz a gente... E depois veio o outro que não escutou aquele falar a mesma coisa. Aí veio o outro e falou assim, hoje nós estávamos conversando a respeito da tua vida. Que você sai do trabalho, direto para a casa de recuperação, ministra aqui para nós, com maior alegria, conta o testemunho de vida, e muitas vezes nós estamos cansados, fadigados e murmurando para o culto acabar logo. Só que depois, quando a gente entendeu o propósito que Deus tem na tua vida, eu comecei a querer para minha. E quando tu chega, por mais que eu esteja cansado, cara, eu começo a me animar e adorar a Deus, e Deus me visita. Falei, glória a Deus. Olha que lindo. Esse é o transbordar de Deus, cara. Esse é o transbordar de Deus. Sabe que se a gente entendesse o quanto a beleza do Senhor, sabe o que Davi disse? Davi disse assim, uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 24, 7, ou 27, 4, alguma coisa assim. Ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias para contemplar sua beleza. Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu uma coisa que a gente ainda não entendeu. A beleza do Senhor. Essa beleza que quando você chega, as pessoas enxergam essa beleza naquilo que você faz, naquilo que você fala. Porque o que vai me fazer vencer é conhecer esse amor. Sabe o que o livro de Cantares fala no primeiro versículo ali, no segundo? Ela diz assim, Sulamita representa a igreja e ele o Cristo. Ela fala assim, o teu amor é melhor do que o vinho. E o vinho para eles era algo delicioso, é algo como se fosse um doce para nós. Eles bebiam, tanto que o nazireu tinha o voto de não beber vinho, né? Não beber bebida forte. Então, assim, para eles, o vinho era algo muito bom, era algo fundamental para aquela época ali. Então, o que ela estava dizendo? O teu amor, a Sulamita está dizendo para o Salomão, e como se fosse a igreja falando para Cristo, o teu amor é melhor do que qualquer outra delícia. O teu amor é melhor do que qualquer prazer. E quando eu consigo expressar esse amor, como você disse agora, quando eu consigo expressar a beleza do Cristo para as pessoas, e as pessoas enxergam, elas param de lutar contra o pecado. Presta atenção, elas param
de lutar, de dizer eu não quero mais pecar, eu não quero mais pecado. Elas param de lutar contra o pecado e elas começam, é uma santidade ativa. Não é eu não quero aquele, eu quero Cristo. Amém. Então a forma de vencer não é lutando contra, é indo a favor de. É verdade. Então, entende? É contemplar a beleza. Davi falou, eu tenho uma coisa no meu coração, eu vou buscar com mais intensidade, é que eu possa contemplar a tua beleza. Porque essa beleza, não há outra beleza que compare. De repente alguém ouvindo isso precisa saber. Não tem um sexo que compare, não tem uma droga, não tem outro prazer no mundo que se compare a essa beleza. Aleluia. É a beleza da presença dele. A beleza do Cristo, é a beleza que nós estamos vivendo, é a paixão que a gente sente por ele. Quando eu olho para alguma coisa que quer me atrair, que quer fazer meus olhos brilhar, eu olho para ele e a beleza dele ofusca as outras belezas. E a gente consegue ficar de pé. Quando você chega no ambiente, você fala, que os meninos falaram, quando você chega, me anima. É você transbordando a beleza de Cristo. É você transbordando o amor de Cristo. E a Sulamita fala, o teu amor é melhor do que o vinho. O teu amor é superior. Tem prazeres maravilhosos na terra e a gente gosta. Amém. Mas quando eu encontro um prazer superior, acabou tudo. É entender o prazer que é estar na presença de Deus. Aí a gente vai viver. Aleluia. Pastorzão, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado essa palavra. Pessoal, o que vocês acharam aí? Tamo junto. Eu ainda não mudei o tema decisão, porque Deus não falou comigo para eu mudar. Então, assim, enquanto ele não falar, eu vou ficar de boa aqui, porque decisão tem muita coisa para discutir, muita coisa para mostrar. Ó, eu fui numa linha, tu já entrou em outra, e ao mesmo tempo caiu, casou, porque é desse jeito que Deus faz. O Espírito Santo sabe falar. E a palavra do Senhor, ela é ampla e sabe para quem precisava ouvir. Não deu para preparar, né? Hã? Não deu tempo de preparar, né? Foi pego assim. Foi, e hoje eu não fiz, ó. E hoje eu não fiz Esboço. não fiz banner, não fiz divulgação, não fiz nada. Porque eu estava esperando Deus falar. Eu falei, Deus, tu não vai falar. Começou um mês. Eu orei, começou um mês e nada. Eu falei, amém. Amém. Falei, amém. Então vamos permanecer, não vamos mudar nada, vamos continuar. Porque é desse jeito, eu tento fazer o máximo possível para não errar. É isso aí. Porque se ainda permanecer, é porque pessoas ou precisam ouvir disso. Alguma coisa tem. É? Hoje deu fruto aí. Eu acredito que sim. Você vai ouvir testemunhos depois. Eu acredito e tenho visto isso. Pessoas dando testemunho, cara, que nem hoje, foi hoje. Hoje uma irmãzinha mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Cara, eu acabei de assistir uma live da decisão. Aquela palavra foi feita para mim. Olha, eu gravei quando? Semana passada, retrasada, eu não sei. Porque foi o mês de maio todo no tema decisão. Agora, qual decisão que ela ouviu, que ela viu, eu não sei. Eu sei que ela mandou um testemunho para mim. Ó, hoje eu estou tomando uma decisão, porque aquela palavra foi para mim. Tá vendo? É desse jeito. A internet é bom demais, né, cara? Como o pastor Luiz Fernando, ele fala que não é o aparelho que me domina, sou eu que domino o aparelho. Se eu ver que alguma coisa não tá legal, eu mudo. Olha o controle aqui, ó. O controle tá na minha mão. É isso aí. Pastorzão, obrigado. Tamo junto, obrigado. Deus abençoe grandemente a tua vida. Obrigado por ter compartilhado. Deus é bom. Não deu para preparar, pessoal. Mas quando precisar, chama. Tá bom, obrigadão, meu pastorzão. Quando precisar, tô aí também. Ó, obrigado, pessoal, por ter participado, tá? Deus abençoe, Carol. Deus abençoe o pessoal que tá aí, Luciene. Tá, o pessoal tá o Fragoso, Kelly, Luciene, Josi, Maria, Rafaela e a Carol. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até quinta que vem, se Deus quiser. Até mais. Pastorzão, obrigado. Um abraço.